o material de vocês. Ritmo junino. Muito bem, já pegaram, né? Certo. Essa correção nossa é mais que um bate-papo do que uma correção. Vocês perceberam que as atividades era mais uma reflexão? Não tem aqui um certo e errado. A gente vai bater um papo, certo? Talvez vai ficar uma correção meio enjoativa, porque tem dois textos e eu vou precisar ler com vocês. A gente vai usar para correção, então, o material que foi pedido no primeiro roteiro do segundo bimestre, que é lá no material do aluno, volume 2, certo? Então, tá aqui. O primeiro texto, ele se chama Centro de Tecnologia das Radiações. O que você tem aí? Você tem a situação de aprendizagem 1, que é tecnologia e sociedade. Olha só, a bendita da tecnologia que a gente está tanto precisando agora nos tempos atuais, né? Então, essa tecnologia vem sido pensada, talvez não como a gente está usando hoje, mas há muito tempo atrás. Então, os homens antigos, eles lutaram muito para a gente ter o que a gente tem hoje. E muitas vezes a gente reclama. Então, essas atividades do 9º ano são atividades reflexivas, para que vocês tenham uma postura crítica. Crítica no sentido não de criticar, de falar mal, no sentido de melhorar o que nós já temos. Então, olha lá. Primeira leitura. Centro de Tecnologia das Radiações. O Centro de Tecnologia das Radiações, o CETER, é o pioneiro nas atividades voltadas para aplicações da tecnologia das radiações no país e possui um histórico de realizações importantes nos mais diversos segmentos das indústrias, da saúde e do meio ambiente. O dinamismo em desenvolver novas tecnologias associadas aos avanços de outras áreas é uma das características da aplicação das radiações e radioisótopos. Tradicionalmente, o CETER vem acompanhando essa tendência, tornando-se referência na inovação de aplicações da tecnologia nuclear, com alto impacto no futuro da agricultura, da saúde, da indústria e na preservação ao meio ambiente. As atividades de pesquisa e os investimentos realizados no CETER revertem na produção de conhecimento científico, formação de recursos humanos, transferência de tecnologia e geração de produtos e serviços para a sociedade brasileira. As atividades de pesquisa e desenvolvimento, P&D, utilizando a tecnologia das radiações e radioisótopos, estão voltadas aos clientes dos mais diversos segmentos, que são indústria química, petroquímica, de embalagem, farmacêutica, automobilística, alimentícia, agrícola, mecânica pesada, saneamento básico, além de universidades, instituição de pesquisa, clínicas e hospitais. Hoje o CETER tem posições de destaque no país, dando suporte à comunidade local na utilização da radiação e radioisótopo para diversas aplicações. Olha só que bacana, então, o Centro de Tecnologia de Radiação. Vocês viram em tantas coisas que usam na farmácia, na agricultura, na indústria, em mecânica pesada. Veja só, tanta coisa que a gente nem imagina e que esses instrumentos tecnológicos estão embutidos, estão trabalhando para melhorar a qualidade e modernizar as atividades que hoje já existem, certo? Agora nós temos o segundo texto. O segundo texto está escrito assim:
as faces da ciência e da tecnologia. Então, as faces, os rostos, né? Olha, hoje eu tô de rosto de caipirinha, vocês viram? Tô desde cedo, agora já tô desbotando. Mas é isso daí, os rostos da tecnologia e da ciência. Vamos agora analisar esse segundo olhar, esse segundo texto sobre a tecnologia. Vamos lá. A Sandrinha tá na apostila de vocês, tá bom? Para não tomarmos posições impensadas de supervalorizar ou não os pontos positivos ou negativos dos efeitos e repercussões da ciência e da tecnologia no comportamento humano, é importante que tenhamos claras as diferentes faces que elas assumem nas suas estreitas relações com a vida cotidiana de todos nós. Os aparatos, máquinas ou instrumentos, produtos da atividade científica, não são maus nem bons, nem positivos nem negativos em si mesmo. Nem poderíamos tomar esse caráter irracional em tal análise, porque estaríamos sendo animistas e inconsequentes, atribuindo a uma construção do próprio ser humano um comportamento que não lhe é pertinente. O que se pode e deve analisar, no entanto, é o uso que se faz desses aparatos, máquinas e processos, que aí sim pode trazer resultados negativos ou positivos, bons ou maus para a vida humana. É inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos anos. Porém, apesar dessa constatação, não podemos confiar excessivamente nelas, tornando-nos cegos pelos confortos que seus aparatos e dispositivos técnicos nos proporcionam cotidianamente. Isso pode ser um resultado perigoso. Peraí que a dona Sandrinha se perdeu. Achei. Porque nessa anestesia que o deslumbramento da modernidade tecnológica nos oferece, podemos nos esquecer que a ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas. É importante ter sempre presente que nem tudo que se pode fazer tecnicamente se deve fazer moralmente. Essas preocupações, estas relações, as diferentes interpretações que criamos no tocante aos verdadeiros fins da tecnologia e seu caráter neutro que muitos lhes querem atribuir, no sentido de afastá-las das questões de ordem social e política, tem sérias repercussões na forma como os conhecimentos são construídos nas escolas. Os choques provocados por muitas novidades e acontecimentos relacionados à tecnologia podem ajudar a compreender o que se passa na sociedade atual. Avião a jato, forno micro-ondas, tomografia computadorizada, clonagem, internet, microcirurgia a laser, cateterismo, celulares e smartphones, pêntil, etc. Mas a sua contemporaneidade com a nossa vida particular é que deve majorar o seu impacto, levando a sua importância relativa, sugestão para encarar as novas tecnologias e trabalhar os seus impactos sem medos
e sem ufanismos. Cautela, uma boa dose de reflexão de suas vantagens e limitações. E, acima de tudo, uma contextualização das suas implicações. Se a Revolução Industrial causa problemas até hoje, no sentido de poluição, degradação ambiental, acumulação de capital, exploração de trabalho humano, por outro lado, ela também permite conforto dos quais ninguém quer abdicar. Medicamento, televisão, carro, telefone, geladeira. Se a imprensa desempregou os monges copistas, ela também permite que hoje cada aluno tenha o seu livro, que todos possam ler jornais diariamente e que se montem bibliotecas em cada cidade ou em cada escola. Olha só que texto. Esse texto aqui é muito bom. Olha que legal. Ele é do Walter Antônio Basso. A fonte é Tecnologia e Sociedade e Contexto da Educação Tecnológica. Tem um link aqui, ele é de 7 de novembro de 2019. Acredito que deve ter mais sobre essa reportagem. É uma adaptação do programa São Paulo Faz Escola. Pessoal, o que vocês tinham que analisar aqui? Que tudo tem o lado bom e o lado ruim. Que a gente não deve ser exagerado, fazer aqui, o ufanismo. A gente deve ter cautela no que a gente diz, no que a gente pensa. Nem no que a gente pensa não seria o termo certo, mas como a gente vai dizer o que pensou. Olha, às vezes a gente está até certo, mas depende da maneira que a gente coloca, onde a gente coloca, para quem a gente coloca, a gente se torna errado. Então, ali, ter muito cuidado ao expor a nossa opinião, para que seja uma opinião construtiva e não destrutiva. Muitas vezes a gente destrói a hora que a gente coloca o que a gente está pensando. Pode até ser um pensamento muito certo, mas a gente, na forma que a gente coloca errado. Então, em cima desses dois textos, tem duas questões. Primeira, selecione as palavras que você não entendeu e pesquise seu significado. Caso sinta dificuldade, peça ajuda ao seu professor para esta atividade. Não tem como eu falar qual palavra você achou difícil, certo? Então, se você achou alguma palavra difícil e não conseguiu encontrar o seu significado, me procure, por favor, tá bom? Segunda, aqui, nessa segunda questão, eu pedi para vocês responderem ela de uma maneira diferente, usando a tecnologia, montando um cartaz virtual, fazendo ele colorido, colocando as impressões e as opiniões de vocês, usando canetinhas. Hoje existem umas canetinhas diferentes, tudo pimposa, formosa, com umas pontas frescurentas. Vocês poderiam ter feito um cartaz bonitão e ter tirado uma foto, escrevendo falando um podcast, né? Montando um texto diferente, um mini vídeo. Pedir para que essa segunda questão vocês fizessem diferente, certo? Então, olha só, após a leitura dos textos e seguindo as orientações do seu professor, escreva suas considerações sobre os avanços tecnológicos e como esses avanços influenciam positivo e negativamente na vida das pessoas. Algumas pessoas que me procuraram, eu dei até o exemplo da hidrelétrica. Veja, quando vai montar uma hidrelétrica, o que acontece? Então, desmatamento, a despropriação de terra, muitos animais perdem seu habitat, morrem, né? É muito triste quando falam, aqui nessa área vai ter uma hidrelétrica, certo? Que aquele espaço enorme fica alagado, né? Muito triste. Entretanto, a hora que a energia elétrica chega nas casas, todo mundo fica feliz, ninguém quer mais viver sem energia elétrica.
Então vocês estão vendo que tem os dois lados. Hoje você se imagina vivendo sem energia elétrica? Olha, desde a hora que a gente levanta, a gente usa para tomar um banho quente. São raras as pessoas que hoje não têm energia elétrica, certo? Então, a gente tem que saber aqui nessa segunda questão colocar a opinião de vocês. Por isso que eu disse que essa correção é mais um bate-papo. Vocês vão colocar a opinião de vocês, vão colocar os lados que tem os avanços tecnológicos, científicos, o lado bom e o lado ruim, certo? Tudo bem? Muito bem. E depois você tinha esta questão, essa imagem. Olha, imagem chocante, né? Leitura e análise da imagem. A imagem, por muitos de nós somos ali, é um retrato nosso, né? Muito triste. E agora, nesse momento de pandemia, assim, a gente fica meio sem entender. Muitos de vocês, alunos, não todos, na sala de aula, nos davam um trabalho imenso, porque não queria guardar o celular. Tava que nem essa garotinha loirinha aí da imagem, ó. O celular realmente virou uma célula desse aluno, e agora, na hora que a gente pede atividades mais complexas, usando a internet, muitos se recusam a fazer. Talvez, meus amores, nessas atividades, vocês não vão aprender tanto matemática, tanto ciência, tanto língua portuguesa, mas vocês vão aprender outras competências, outras habilidades. Vão aprender a baixar um arquivo, subir um arquivo, navegar em várias páginas diferentes, abrir várias páginas ao mesmo tempo, conhecer aplicativos que não sejam só apenas para rodar joguinhos ou músicas, certo? Então vocês vão ter outros tipos de habilidade estas que vão ser cobradas de vocês quando vocês entrar no mercado de trabalho. Foco, organização, responsabilidade, agilidade, pontualidade, comprometimento, certo? Muito bem. Então, você tem essa imagem. A imagem tem uma menininha, ela tá dizendo assim, meu iPhone está tocando. Ele tá tocando dentro da bolsa. Do lado direito, tem a menininha de novo, mas só tá a carcaça dela aí. E com a mesma frase, certo? Só que ela só tá o esqueleto. Tem muitas maneiras de interpretar essa imagem. Muitas. Eu não sei como você interpretou, mas existem muitas. Dependendo quem é a pessoa que está lendo a imagem. Enfim, tem 3 perguntas em cima dessa imagem. Primeiro, após a observação da charge, quais considerações você pode fazer sobre os avanços tecnológicos e como estes influenciam na vida das pessoas? Segundo, para você, qual é o objetivo da charge apresentada? E terceiro, você acredita que o acesso à informação pode influenciar no modo de vida das pessoas? Por quê? Eu vou falar aqui a minha opinião sobre a imagem. Você aí na tua casa corrigindo, você pode ter tido uma outra opinião. E não quer dizer que está errado. É uma atividade reflexiva, tá bom? Então veja, a minha opinião, após a observação da charge, quais considerações você pode fazer sobre os avanços tecnológicos e como estes influenciam na vida das pessoas? As pessoas que não têm um autocontrole de si, muitas vezes são reféns deste avanço tecnológico. Ele fica ali prisioneiro deste avanço, ele fica prisioneiro de uma forma que às vezes ele perde até sua vida. A gente tem relato aí de jovens que não dormem jogando na internet. Perdem horas de sono, precisam entrar
depressivos, remédios antidepressivos para ver se ele volta à vida normal. E você, o que você colocou nessa número 1? É uma atividade reflexiva, não tem certa, não tem errada, tá bom? Segundo, para você, qual é o objetivo da charge apresentada? Para mim, ele quer que você reflita sobre a sua vida. Como que você está usando a tecnologia na sua vida hoje? Como que você está dependendo dela? É uma reflexão, na minha opinião, é uma reflexão. E na sua opinião, essa imagem é o que para você? Tá bom? E terceiro, você acredita que o acesso à informação pode influenciar no modo de vida das pessoas? Por quê? Eu acredito, Sandrinha, acredito muito mesmo que a informação pode sim influenciar o modo de vida das pessoas. Você tem uma informação de saúde, como se proteger de uma doença ou não. Então, você vai se proteger se você tiver aquela informação. Se você não tiver, você não vai se proteger. Você tem uma informação sobre uma lei que foi lançada. Então, você vai se beneficiar ou não daquela lei, dependendo se você conhece ela ou não. Você vai ter uma informação, por exemplo, de um programa assistencial. Se você assistiu um telejornal, se você leu uma reportagem, se você viu ali uma propaganda, se passou um carro de som na rua da tua casa avisando daquele programa social. Um programa de vacina, um programa de doação, certo? Então, a informação, sim, pode mudar a vida das pessoas. Pode mudar para melhor, inclusive, certo? E as informações falsas também podem mudar as vidas das pessoas. Pode causar danos, prejuízo. Hoje aí a gente tem tantas fake news. Por isso que quando a gente vai hoje, a gente vive na era de redes sociais e a gente está se deparando com isso, que muitas pessoas sabem usar a internet apenas para rede social, e a internet não é apenas para isso, tá? A gente na escola, a gente precisa passar isso para vocês. A internet não é apenas para rede social. A internet é um bem gigantesco, é uma tecnologia muito rica. Nós devemos usá-la para nosso avanço pessoal, estudantil, profissional. Não é apenas para rede social. Sim, é muito legal, eu gosto, eu tenho, uso muito. Mas eu uso também para meu avanço profissional, certo? Então, olha só, quando a gente compartilha uma fake news, ou a gente compartilha algo que a gente nem sabia se era verdade ou se é mentira, a quantidade de pessoas que têm acesso àquilo ali é muito grande. E é algo que muitas vezes a gente não consegue voltar atrás, não consegue reparar. Então, a informação boa é muito boa, muda a vida das pessoas sim para coisas melhor naquela vida dela, naquela comunidade, no meio que ela vive. Mas também pode ser um desastre. Então, a gente tem que ser assim, muito ético, pensar no que a gente vai compartilhar, no que a gente vai escrever. Nem tudo é verdade, certo? Vocês estão tendo aulas riquíssimas de tecnologia, claro que não é toda semana que aparece, mas tem ali uma força de vontade para vocês entender a mensagem principal, que é vocês serem educados tecnologicamente, porque é o nosso futuro. Tudo bem, meus amores? Então, repetindo, a correção de hoje é mais uma reflexão. Não existe nessa correção certo ou errado. É para vocês perceberem como que os povos antigos imaginaram tudo que nós temos hoje. E como tudo que nós temos hoje causou sim danos ao meio ambiente, ao habitat de certos animais, né? Trouxe sim consequências. Mas e como tudo que nós usamos hoje é importante, e se nós ficarmos sem, vai nos fazer falta, certo? Então faça esse análise, tudo bem? Por hoje é só, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, Manoá! Tchau, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau! Tchau!
pessoal. Até a próxima!